Esses dias o Daniel Penis, ele fez basicamente um vídeo pedindo desculpas por conta de algo que aconteceu. E nesse vídeo de desculpas do Daniel, você pensa que ele vai falar, pedir desculpas por causa dos cursos de Loto Fácil que ele fez, ou de vender encapsulado, outras coisas mais. Mas não, ele só se desculpa basicamente de ter vendido um curso. E você já vê que tem uma coisa estranha aqui. Pô, porque assim, esse cara, ele recebeu muitos exposes na internet, muitas pessoas falando sobre essas coisas, como os encapsulados, que é basicamente você pega um bagulho, você aproveita de um espaço que tem na legislação para você vender um produto que muitas vezes não é regulamentado e muitas vezes também não vai trazer nenhum tipo de benefício para a pessoa que tá tomando. E fora isso, tem o negócio do curso da Lota Fácil, que é até irônico, você vê ele, né, tipo, reclamando de coisas na internet, dando exposed, quando na verdade há algum tempo atrás ele estava fazendo curso sobre vencer na loteria, saca? E ele não pediu desculpas por nada disso, ele não pediu desculpas por nada das outras coisas que as pessoas estavam falando. Na verdade, ele pediu desculpas apenas por causa de ter falado que não ia vender mais curso, e no caso ele abre uma live lá e faz uma venda de curso, basicamente. E eu vou falar uma coisa pra vocês, mano, tipo, assim... Primeiro que eu não sei se você viu no Twitter, mas o Daniel, ele tava reclamando basicamente do Felipe Neto e tava falando um monte de coisa do Felipe Neto e agora, recentemente, ele fez um meme dizendo que ele queria brigar com o Felipe Neto, que nem o Popó, sabe? Que ele iria no ringue com o Felipe Neto tranquilamente. E você vê que, na verdade, o alvo do Daniel é basicamente o Felipe Neto em prioritário. Então, tudo que ele pode pegar e farmar em cima disso, ele vai farmar em cima disso. Só que a gente se pergunta um pouco, né, sobre quais são os interesses dele e principalmente, né, qual é o objetivo que ele tem em fazer essas coisas. Porque a gente já viu vários vídeos, por exemplo, o Lucas Burn, ele fez um vídeo maravilhoso falando sobre o Daniel, onde ele expõe muitas coisas importantes sobre o Daniel. Porque tinha uma blindagem ideológica ao redor disso tudo, né? Muita gente falando que, não, porque ele tá mexendo com a galera da esquerda, e a galera da esquerda, obviamente, vai trazer um monte de exposed pra ele, e vão tentar acabar com a carreira dele na internet, quando, na verdade, ele é só um vingador. E eu entendo o pensamento que as pessoas têm de que a gente precisa de um vingador, que a gente precisa de uma pessoa que traga esses assuntos e tal. Mas eu acho que esse é um pensamento meio infantilizado do que realmente é a realidade que a gente vive. E desculpa falar assim e quebrar um pouco essa expectativa, porque eu vejo muitos canais aqui no YouTube que gostam de vir aqui a público criticar X, Y, Z, que não tem medo de nada. Mas você acha que esses canais eles criticam porque eles realmente não gostam dessas coisas, porque eles realmente querem criticar? Você acha que eles não fazem isso porque eles querem ganhar visualização? Então, quando eu vejo as coisas que o Daniel faz, as coisas que ele busca, eu sinto que é alguém que tá se utilizando de várias estratégias para tentar ganhar números na internet, para tentar comprar as brigas certas, para tentar ganhar visualizações. Tanto que, né, tipo, essas brigas que ele fez, por exemplo, com várias coisas, já tinham feito vídeos sobre isso no passado. Então já tinham lançado vídeos falando sobre esses temas especificamente. E ele simplesmente chegou lá, fez uma mega edição e colocou a cara dele, saca? E esse tipo de situação é mais ou menos o seguinte: imagine que eu vejo todos os canais de opinião hoje aqui no Brasil, e eu vejo um tema que tá fácil, por exemplo, Halas, né? Halas já tá cansado desse assunto, vamos inventar outro assunto. Então, sei lá, falar sobre Cellbit, e eu faço um mega vídeo super roteirizado, com uma equipe de edição de 5 editores, para fazer um bagulho pica das galáxias. É óbvio que isso vai se destacar, é óbvio que as pessoas vão ver isso, é óbvio que isso vai ficar no meu colo, nas minhas costas. Se o Digo faz um vídeo e esse vídeo coloca o Digo como sendo o rosto da opinião do Brasil, o rosto contra uma pessoa, o rosto que é o vingador da internet, por que outra pessoa não poderia ter esse rosto também? Por que outra pessoa não poderia pegar e fazer um vídeo criticando, sei lá, alguma coisa que acontece, por exemplo, a empresa Nestlé que está diminuindo a qualidade do leite e tal, que hoje em dia nem é mais leite, é composto lácteo, coisa do tipo, entendeu? Por que a gente não fala, por exemplo, sobre chocolate que está diminuindo cada vez mais, saca? Tá faltando alguém vir e fazer um mega vídeo. Aí essa pessoa vai se colocar como vingadora, como contra o sistema e tal, não sei o que, fazer um mega vídeo roteirizado de edição, e isso vai trazer muito capital para essa pessoa. E eu sinto que é o que ele busca. Só que ele tem um público-alvo, ele tem estratégias, ele é um cara extremamente inteligente, e cada movimento dele é óbvio que não é para mim, não é para você que tá assistindo esse vídeo, é pro público que ele já converteu. Porque tem muita gente que gosta dele, que acompanha ele, seja pela edição, ou seja pelas brigas que ele compra. Muita gente acha até
que o cara tá jurado de morte por causa dos vídeos que ele faz. O que eu não acho que seja verdade, sabe por quê? Porque todo mundo critica as coisas que ele critica, todo mundo fala mal do Felipe Neto, todo mundo sabe os erros que estão sendo feitos, entendeu? Então, agora é ele o grande vingador da internet? E aí entra a questão sobre esse pensamento meio infantilizado que as pessoas têm de que a gente precisa desse vingador, quando na verdade isso não faz diferença. Tipo, ele só tá trazendo o que a gente já sabe. Um vingador, assim, eu acho que não vai existir jamais, porque essas empresas, essas pessoas, elas têm poder demais, entendeu? E você não tem como lutar contra elas, mas você pode capitalizar em cima do nome delas, em cima do hype delas e outras coisas mais e criar o seu próprio hype. A questão é que o cara conseguiu viralizar vídeos aí de uma forma absurda, mas ao mesmo tempo que ele conseguiu viralizar de forma absurda, parece que os meios que ele tá usando para chegar nesses objetivos não são tão bons assim. E aí a gente entra naquela questão do Maquiavel, que o Lucas Guimê até tentou utilizar que, de forma errada, que é aquilo, tipo, os fins justificam os meios, porque se o objetivo dele é pegar e mostrar essas coisas que estão sendo erradas e ele tá conseguindo fazer isso, mas ao mesmo tempo ele tá capitalizando em cima disso, será que isso é certo? Por exemplo, eu trouxe isso sobre a eleição. Né? Inclusive, o Daniel, daqui a pouco ele se candidata e vira vereador ou deputado, alguma coisa assim. Mas a questão é assim, imagine um deputado, sei lá, vamos dar um exemplo do Kim Kataguiri, que muita gente fala que o Kim Kataguiri é tudo meme e outras coisas mais, que ele não é um bom deputado. Ele tenta se esforçar para lutar por certas coisas, por certas pautas, correto? Vamos citar a pauta dos jogos de videogame, que são caros demais no Brasil. Se ele tá tentando diminuir o preço dos jogos para pegar e utilizar isso como capital político para ele poder dizer, olha, eu abaixei o preço dos jogos de videogame, agora vote em mim, e você sabe que ele tem um objetivo egoísta, né, que é basicamente continuar no poder, é continuar se perpetuando. Mas ele fez uma coisa boa, não aconteceu ainda de abaixar o preço dos jogos de videogame, tá? Porque já teve várias vezes que vieram a falar, olha só, agora conseguimos aqui, passamos uma lei que vai abaixar o preço do jogo, o jogo tá R$359, quero ver quanto que abaixa. Mas então, você tem várias vezes os caras se colocando à frente de pautas assim, né, e ganhando muito capital político. Mas será que isso é justo? Será que é certo? Não sei dizer. Essa resposta é muito difícil de você dar, porque você vê, o cara tá fazendo uma coisa positiva para ganho próprio. Só que no caso do Daniel, vender esses cursos, não sei se é uma boa ideia, até porque teve gente que deram uma exposed nele falando que ele pegava e vendia o curso com pré-venda e, tipo, o cara só recebia muito tempo depois. Por exemplo, eu vendo um curso aqui para vocês, só que você só vai receber ele daqui 2 meses. Aí quando você receber o curso daqui 2 meses, você não tem mais aquele tempo de arrependimento. É tipo, você pode comprar o meu curso e se você se arrepender, você tem o dinheiro de volta em 7 dias úteis. Só que você compra e só recebe daqui 1 mês. E aí já passou esses 7 dias, você não tem como ter o reembolso, entendeu? Eu não sei se funciona dessa forma, eu realmente não manjo o ponto de entender, mas é estranho todo esse tipo de situação. Para qualquer pessoa que não conhece, ou que não entende, ou que não se importa, vai ver esse tipo de discurso e choro e outras coisas mais, e vai achar isso muito estranho, vai achar isso uma coisa meio bizarra de estar vendo, saca? E aí a gente pensa, né? Pô, esse é o nosso Vingador, saca? Será que a gente não precisa de um Vingador pra vingar a gente do Vingador? No caso, esse foi o Lucas Burner, eu imagino, que fez um vídeo que, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo coloca um alvo. Mas aí aquelas pessoas que sempre buscam esse grande vingador, agora vão lá no Lucas. Por quê? Porque o Lucas, ele fala mal dos canais que ele não gosta, porque ele quer criticar as coisas que ele acha que estão erradas e outras coisas mais, e aí vira esse público, entendeu? Até alguém pegar e surgir e fazer crítica ao Lucas, e assim vai girando essa roda, né? Que é uma coisa que a gente já falou sobre os canais de opinião há algum tempo atrás, né? Mas no caso do Daniel, ele não é um canal de opinião especificamente para ser canibalizado por canais, mas talvez outros caras que vendam curso, né? Eu vejo muito o Nando Moura criticando muito ele, por exemplo, e o Nando Moura também é um cara que vende muitos cursos e tal, mas eu não acho que o Nando Moura faz isso porque ele quer vender mais os cursos dele. Eu acho que é mais por causa que esse tipo de atitude, né, de tryhardar para vender uma coisa, isso coloca uma imagem negativa em cima das outras pessoas que vendem curso também. E aí acaba estragando o ecossistema que você utiliza para você sobreviver, né? No final das contas. Então, você pode até criticar o Nando Moura por muitas coisas, mas ele vende muitos cursos e ele coloca muito conteúdo nesses cursos dele. E se tiver gente tryhardando e deixando com má fama esses cursos, é óbvio que ele vai perder dinheiro mais pra frente. Então, no final das contas, é meio que um dilema do prisioneiro, onde você tem 2 prisioneiros e se um dedurar o outro, esse daqui sai livre. Só que os dois pensando assim, os dois se deduram, os dois acabam perdendo e ficando presos por mais tempo, entendeu? Quando a jogada mais certa é simplesmente os dois ficarem quietos, porque aí eles ficam por 1 ano presos e depois saem, entendeu? Então a jogada mais certa para existir nesse ambiente é simplesmente
respeitar o seu próprio ambiente, né? Respeitar o seu próprio mercado. Embora que pessoas como o Daniel e outras pessoas, mas que tryhardam muito, ganham muita grana, ao ponto de, sei lá, a gente não tá falando de 50 mil reais, a gente tá falando de 500 mil reais por dia, umas paradas doidas assim, entendeu? E, bom, não sei se é o caso dele, porque como eu disse, não sou conhecedor profundo pra entender, mas quando você pensa, o que que acontece com os canais, né? O que que acontece com os caras que vendem coach, né? Os caras ficam ricos e eles se propagandeiam assim, olha, eu vou te ensinar a ser rico, só que nem eu sou rico, só que você tá dando dinheiro pra mim e eu tô rico porque eu tô falando pra você como você vai ser rico, sendo que eu só sou rico porque eu prometo pra você que você vai ser rico, entendeu? Então, no final das contas, a maior parte dos coaches é assim, eu vou te ensinar a ser rico, só que você me deixou rico pagando esse dinheiro, entendeu? Então, no final das contas, eu não tenho como ensinar você a ser rico, porque eu ser rico é justamente porque você decidiu que eu iria ser rico e não porque eu tive uma decisão melhor. Talvez a ideia seria você interpretar melhor a situação e conseguir pensar, pô, agora tá fazendo sentido pra mim. Eu sou rico, eu vou ser rico se eu pegar e convencer outras pessoas que eu devo ser rico, entendeu? E aí eu vou ser rico no final das contas. Enfim, confuso pra caramba. Mas enfim, tá aí o vídeo. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo e a gente se vê depois.